Olá, aluno da Rede Municipal de Rio Verde que está se preparando para o BIMEP 2024. Eu sou a professora Viviane e hoje vou comentar com vocês a quarta questão da prova de nível 2 do ano passado, do BIMEP de 2023. E ela traz para nós o seguinte enunciado: Isabel faz pulseiras com bolinhas pretas e brancas igualmente espaçadas entre si. Girar ou refletir a pulseira não produz uma pulseira diferente. A figura mostra uma mesma pulseira em 3 posições diferentes sobre a mesa. Item A. Com 2 bolinhas pretas e 2 brancas, Isabel consegue fazer apenas 2 pulseiras diferentes. Represente essas pulseiras na figura abaixo, pintando as bolinhas pretas. Ele traz até o desenho da pulseira só para a gente colorir. Bom, eu posso resolver essa questão, além de pintando, explicando. Então, nós vamos fazer dos 2 modos. Ó. Eu pintei aqui. Como foi que eu pintei a primeira pulseira? A primeira eu pintei com 2 bolinhas pretas consecutivas e 2 brancas consecutivas. A outra eu alternei. Uma preta, uma branca, uma preta, uma branca. Então, além de colorir, você pode justificar como você chegou a essa conclusão, já que é uma afirmação e não uma pergunta. Ele afirma que só existem 2 modos e quer que você apresente esses 2 modos. Além de apresentar, você pode escrever aqui, ó, nesse espaço aqui, ó. A primeira eu fiz com 2 pretas e 2 brancas consecutivas e a segunda eu alternei uma preta, uma branca, uma preta e uma branca. São os 2 modos. Então, esse item já está resolvido. Vamos para o item B. O item B. Quantas pulseiras diferentes Isabel pode fazer usando 3 bolinhas pretas e 3 bolinhas brancas? Então, eu fui fazendo uma por uma. Ó. Ele pode fazer com 3 consecutivas pretas e 3 consecutivas brancas. Ou ele pode 2 pretas, uma branca, uma preta, 2 brancas. Seria uma segunda opção. E uma terceira opção seria alternar preta, branca, preta, branca, preta, branca. Então, além de desenhar, porque esse ele não trouxe o desenho, esse eu fiz para poder explicar. Você pode também justificar com palavras. Como seria? Para 3 bolinhas pretas seguidas, temos uma pulseira, a primeira. Para exatamente 2 bolinhas pretas seguidas, temos uma outra pulseira. E para as bolinhas pretas e brancas alternadas, teremos uma outra pulseira. Então, ao todo, eu tenho 3 modelos de pulseiras de acordo com o que ele pediu, ó, usando 3 bolinhas pretas e 3 bolinhas brancas. Espero que você tenha compreendido. E, finalmente, o último item dessa questão, que é o item C. Quantas pulseiras diferentes Isabel pode fazer usando 4 bolinhas pretas e 4 bolinhas brancas? Bom, agora ela tem um total de 8 bolinhas e nós vamos explicando e desenhando as pulseiras. Lembrando que esses desenhos você vai fazer no rascunho. E até vou mostrar uma outra maneira de desenhar aqui também, que talvez você tenha mais facilidade. Qual que foi o primeiro modo? Se são 4 bolinhas pretas e 4 brancas, o primeiro modo foi colocar as 4 bolinhas pretas seguida das 4 bolinhas brancas. Então, colocando elas na pulseira igual eu desenhei aqui. Mas como que você poderia desenhar essa pulseira também? Lá no seu rascunho, às vezes você tem mais dificuldade, porque agora a quantidade de bolinhas aumentou. Você tanto pode fazer a pulseira no seu desenho, assim, ó, as pretas são as cheias, né? Que eu vou desenhar, ó. São as pretas, ó, as cheias. Depois você vem com as brancas, né? 1, 2, 3, 4. Ou então, lá no seu rascunho, você pode imaginar que a pulseira foi recortada, ó. Aí você pode colocar nas letrinhas, ó. Preta, 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 preta. Seriam as bolinhas aqui, ó. Depois, branca, 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 branca. Você vai fazendo a sequência. Assim, talvez você se sinta mais seguro para resolver essa questão. Porque ao final da resolução, você vai ter que escrever o item C. Ele não pediu para você desenhar. A gente está usando o desenho para facilitar o entendimento. Então, eu sempre vou desenhar para que você possa compreender. Mas no final, você vai escrever como a gente escreveu aqui. O total são 8. E eu vou escrever todas elas, as opções que nós encontramos, e justificando cada uma delas. Então, a primeira opção
das 8 que eu vou ter, seria para 4 bolinhas pretas seguidas, temos a primeira pulseira. Ó. Depois, para exatamente 3 bolinhas pretas seguidas. Então, eu fui diminuindo, né? Primeiro eu coloquei 4 bolinhas pretas seguidas, agora eu coloquei 3 bolinhas pretas seguidas. Então, eu tenho mais 2 pulseiras. Então, se eu já tinha uma, agora são 3. 3 pulseiras diferentes. Depois, para exatamente 2 bolinhas pretas seguidas, nós temos 3 pulseiras. Então, eu já encontrei a primeira no slide anterior, mais essas 5 desse slide. Então, ao todo, foram 6 pulseiras, ó. Então, eu tive a primeira, exatamente 4 bolinhas pretas seguidas. Depois, 2 modelos para exatamente 3 bolinhas pretas seguidas. Depois, 3 modelos para exatamente 2 bolinhas pretas seguidas. E agora, ó, para um par de bolinhas pretas seguidas. E, finalmente, para as bolinhas pretas e brancas alternadas. Então, foi um total de 8 pulseiras. Então, para a gente justificar essa questão, eu gostaria que você voltasse aqui para compreender, ó, que você vai justificar. Primeiro, um modelo para 4 bolinhas pretas seguidas. É assim que você vai escrever. Se quiser fazer o desenho, pode, desde que você faça um desenho pequeno, que caiba no seu espaço para a resolução da questão. Depois, 2 modelos para 3 bolinhas pretas seguidas. Depois, 3 modelos para exatamente 2 bolinhas pretas seguidas. Depois, um modelo para um par de bolinhas pretas seguidas. Então, foi 2 bolinhas pretas, depois 2 brancas, depois 2 bolinhas pretas novamente, tá vendo? Por isso, um par. Eu justifiquei direitinho aqui. E, finalmente, para as bolinhas alternadas. Um total de 8 pulseiras diferentes. Você tem que escrever tudo isso. Então, finalmente, a gente concluiu essa questão e eu espero que você tenha compreendido. Qualquer coisa, volta lá no slide, vê novamente, faça a sua resposta. Você precisa exercitar a sua escrita. Cada um tem uma maneira de responder. Você precisa exercitar isso. E até a próxima questão.